Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos iniciar um novo tópico no nosso estudo da termodinâmica e vamos falar sobre as trocas de calor. Nessa aula, nós vamos ver os métodos através dos quais o calor ele pode ser transferido de um corpo para o outro. E para isso, nós vamos visualizar que o corpo ele transfere calor por conta da diferença de temperatura. Então, se eu tenho um corpo aqui que eu vou chamar de quente e frio, né, só para especificar, o calor ele flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. E como nós já falamos em outras aulas, essa troca de calor acontece até que os corpos tenham a mesma temperatura, ou seja, até que eles alcancem o equilíbrio térmico. E em todos os processos que nós vamos estudar, as trocas de calor elas vão depender da diferença de temperatura entre esses dois corpos. E isso é chamada lei de Newton do resfriamento, né? Ou do aquecimento. Sim, lei de Newton, assim como na mecânica. E o que essa lei diz é que as trocas de calor, ou seja, a taxa de transferência de um calor de um corpo para o outro, é aproximadamente proporcional à diferença de temperatura entre os corpos. O que isso significa? Quanto mais quente um corpo se encontra em relação ao corpo frio, mais rápido o calor vai ser transferido de um corpo para o outro. E o interessante sobre essa lei, pessoal, é que ela é uma lei empírica. Ela não é uma lei fundamental igual à mecânica newtoniana, é uma lei que você verifica que acontece. Mas a gente vai ver que vai fazer todo sentido essa lei. Nós vamos falar de três processos através do qual os corpos trocam calor, e o primeiro deles é a convecção. A convecção acontece por conta do movimento de um fluido, né? Toda vez que a gente fala fluido, nós estamos falando de líquido ou gás. Então, esse fluido ele vai se deslocar de um lugar para o outro. O interessante é que esse método ele não ocorre no vácuo, né? Porque ele precisa do fluido para poder se deslocar de um lugar para o outro. Ele pode acontecer de maneira natural. Essa maneira natural é por conta de diferenças de temperatura que ocasionam diferenças de densidade e por ação gravitacional vai haver esse movimento natural, ou ela pode ser forçada, como acontece numa bomba, né? Tipo aquela bomba d'água que leva a água para cima. O ventilador é um tipo de bomba que move o ar num determinado sentido. E aqui a gente tem vários exemplos. As correntes marítimas, a geladeira, o ar-condicionado, o aquecedor. Todos eles usam as chamadas correntes de convecção. E o que é isso? Você tem, que a gente estudou em dilatação, que o corpo quente ele é menos denso do que o corpo frio. E essa diferença de densidade faz com que o corpo quente tenha uma tendência a subir e o corpo frio tenha uma tendência a descer. E esses movimentos, naturais ou não, são chamados de correntes de convecção. Na próxima aula, a gente vai falar bem mais específico dessas correntes e ver como que elas geram essas correntes marítimas. A geladeira e o ar-condicionado a gente já consegue entender aqui. Por que o ar-condicionado e o congelador da geladeira devem ser instalados preferencialmente na parte de cima? Porque eles produzem, vamos falar assim para ficar mais fácil, tá? Um ar mais frio. E aí, o que esse ar mais frio tende a fazer? Descer. E aí ele resfria melhor o ambiente. Já o aquecedor, ele deve ser instalado embaixo. Né? Se você já viu uma casa com aquecedor, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu estou, não é comum você ter um aquecedor. Mas em lugares que tem aquecedores, ele fica instalado embaixo para que o ar quente que ele produza suba, aquecendo todo o ambiente. O nosso segundo processo é a condução. A condução, diferente da convecção, vai se propagar a energia através da colisão entre as partículas. Vamos entender isso como uma vibração. As partículas dessa vez não vão se deslocar,
tá? Ela não vai ser igual a convecção, que o fluido ele vai de um lugar para o outro. Isso acontece porque as partículas não têm liberdade de se movimentar. E é por isso que ela acontece principalmente nos sólidos, né? Que aí as partículas elas ainda têm uma certa energia de vibração, conseguem se comunicar com as partículas próximas. Se comunicar quer dizer aqui colidir, e aí elas fazem a transmissão da energia. Mais uma vez, não acontece no vácuo o processo, e é isso que te dá a diferente sensação de quente e frio em diferentes materiais. Por exemplo, quando você encosta o seu pé, né, numa superfície, um piso ou um carpete, um tapete, qual dos dois que você percebe mais rapidamente que está gelado? Mesmo que não esteja numa temperatura menor. Tá? Quando você encosta no piso, você tem a sensação dele estar mais gelado do que o tapete, por conta da facilidade que esse material tem em fazer a transferência de calor por contato. É assim que a gente diferencia os corpos isolantes dos corpos condutores. Só para a gente entender agora um pouquinho melhor como é que se dá o processo de transferência de energia por condução. Você pode nunca ter feito esse experimento, mas com certeza você consegue idealizá-lo. Imagine que você pegue uma colher aqui, uma substância metálica, tá? Metal porque metais são bons condutores, e você coloque uma parte desse metal na chama, como se fosse na chama do seu fogão. Se você tiver aqui com a sua mão segurando esse objeto, você depois de um tempo pode perceber que esse objeto vai te queimar. Por quê? As moléculas que estão aqui, elas estão recebendo diretamente a energia e se tornando mais agitadas. Então, cada vez mais essas moléculas ocupam um espaço maior na sua agitação. E as outras moléculas que estão aqui próximas a ela acabam recebendo colisões, e essas colisões vão se propagando, ou seja, a energia vai se propagando até que ela chegue na sua mão. Tanto é que você, quando coloca a colher na chama, não é imediatamente que você percebe isso. Você deixa um tempinho para que esse calor, para que essa energia possa se propagar, e aí sim você acaba percebendo a sua mão ficando quente. Caso você faça esse processo com um material isolante, vai demorar muito mais para esse calor se propagar, e às vezes você pode nem perceber a propagação dessa energia. É o que acontece quando você coloca o seu pé no tapete, o seu pé no piso, um deles transfere calor muito mais rapidamente, que é o piso, e faz você ter a sensação de estar mais gelado. Nosso último processo é o processo de irradiação. Esse processo é bem interessante, tá, pessoal? Ele é responsável por vários fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia, pela manutenção da vida da Terra, inclusive. Ele é um processo que ocorre por conta de todo o corpo naturalmente emitir radiação. Você vai falar assim, eu emito radiação? Sim, você emite radiação, aluno. Porque você está a uma certa temperatura, e estar a uma certa temperatura faz com que você emita uma certa onda eletromagnética. Claro que a onda eletromagnética que você vai emitir é diferente, por exemplo, da onda eletromagnética emitida pelo Sol. Você emite muito mais um infravermelho, que é uma faixa abaixo do visível, que você não consegue enxergar com os seus olhos, mas você consegue, por exemplo, perceber com o seu tato. Quando você chega perto de um objeto que está quente, mesmo que você não o veja, o seu tato percebe essa onda infravermelha. Ou seja, de certa forma, você consegue ver o infravermelho, utilizando um dos seus sentidos, que é o tato. Como ela se propaga através de uma onda eletromagnética, é a única das três formas, só tem essas três formas, que pode ocorrer no vácuo. Eu não estou dizendo que ela só ocorre no vácuo, tá, pessoal? Ela ocorre no vácuo, mas ela também ocorre em meios materiais, como o ar atmosférico, a água e tudo mais. Quando você esquenta um material, por exemplo, você vai fazer aquele churrasco,
Você coloca o carvão lá para esquentar, você percebe que o carvão ele começa em algum momento a ficar vermelho, não é? Esse aquecimento em rubro, ele está emitindo uma radiação na faixa ali do vermelho. O efeito estufa, as estações do ano, o fato dos polos serem mais gelados, são todos consequências do fenômeno da irradiação, que é basicamente um objeto, por ter temperatura, emite radiação, e essa radiação ela vai depender da temperatura do corpo, e não exatamente da composição química desse material. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós apresentamos os 3 processos de transferência de calor. Nas próximas aulas nós vamos destrinchar cada um desses processos para saber exatamente a taxa de transferência de calor e esses exemplos que nós apresentamos, como que eles são influenciados por cada um desses processos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.